Olá, minhas meninas, e vamos começar mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser sobre o primeiro trimestre, sobre o beta-HCG. Vamos entender um pouquinho sobre o exame que nós fazemos, que é o beta-HCG, né? Fazer a medida do beta-HCG para saber se nós estamos grávidas, se não estamos grávidas, como que está funcionando tudo isso aí. E a gente precisa entender para que a gente consiga acompanhar, tá bom? Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Bom, deixa eu só fixar para vocês a minha tela, que fica melhor. Certo, então vamos lá. Beta-HCG, vamos entender quais são os valores, né, que nós fazemos aí normalmente no primeiro trimestre. A grande maioria das mulheres descobrem ali logo após o atraso menstrual, né? E sim, existem sim situações em que a gente acaba descobrindo um pouco mais tarde, mas na grande maioria das vezes ali, quando a gente tem um atraso menstrual, é quando a gente já suspeita, né, que busca fazer os exames que nós temos hoje. Bom, então o que é o beta-HCG? O beta-HCG, ele é esse nome todo aqui, ó, hormônio da gonadotrofina coriônica, tá bom? É um hormônio que começa a ficar presente no nosso sangue, ó, a partir do 7º ao 10º dia após a fecundação. Então, quando a mulher sabe, e existem mulheres que sabem, sim, que a fecundação ocorreu tal dia, conta ali, ó, 7 dias após ou 10 dias após. Se você fizer um exame de sangue, esse hormônio já vai estar presente, tá bom? No seu sangue. Agora, não, isso não vale para o teste de urina, tá bom? O teste de urina, ele tem uma sensibilidade menor. Então, precisa de mais tempo de atraso, precisa pelo menos ali de ter um atraso da sua menstruação, tá bom? Existem hoje alguns testes que conseguem calcular 3 dias, 5 dias antes do atraso da sua menstruação, uns testes mais elaborados, com mais sensibilidade, certo? Esse hormônio, ele serve para manter ativo ali, ó, o corpo lúteo. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês uma imagem, vocês vão entender. Mas o que eu quero puxar para vocês aqui? Esse corpo lúteo, ele vai começar a secretar a progesterona. O que é a progesterona? A progesterona é um hormônio muito importante da gestação. Ela é um dos hormônios responsável por manter a gestação. Uma das funções da progesterona é manter todo aquele corpo, aquela musculatura do útero ali, principalmente, quietinho, stand-by, para que esse bebê comece a ser gerado e a gente não tenha muitas contrações uterinas. Afinal, a gente não precisa de muitas contrações agora. A gente precisa de contração no final da gestação para o trabalho de parto, certo? Então, a progesterona, uma das coisas, uma das funções dela é manter a musculatura do corpo quietinha. Especificamente com mais, como é que eu vou dizer assim, precisão para o útero, mas ela acaba mexendo no nosso corpo inteiro. E é por isso também que nós temos os enjoos, por isso que a gente tem um intestino que fica um pouquinho mais lento, uma bexiga que fica com uma frequência urinária aumentada, né? Então, assim, por quê? Porque tanto a bexiga, o intestino, o estômago são recobertos por músculos, né? Então, eles ficam mais quietinhos. E aí, o estômago quietinho, ele acaba não fazendo ali muito bem a sua digestão, na ação da progesterona, você acaba tendo os enjoos. O intestino não fica fazendo peristaltismo, que a gente chama, que é os movimentos do intestino para empurrar essas fezes e acaba ficando constipada. O xixi, né? No comecinho da gestação, não é pelo peso do bebê, afinal o bebê está pequenininho ali no começo ainda. É mais por causa da questão da ação da progesterona. Mas vamos entender isso aqui. Olha essa imagem que eu trouxe para vocês. Então, seguem aqui o cursor, o mouse. Aqui nós temos o folículo primário, né? E ele começa a sofrer toda uma evolução. Chega numa dada hora, esse folículo ele libera o óvulo. Esse óvulo aqui em cima ó, é que vai ser fecundado pelo espermatozoide, certo? Quando ele libera esse óvulo, que acontece a ovulação, algumas mulheres, inclusive, até sente, né, a dorzinha ali da ovulação,
dependendo do lado em que for, enfim, tem mulheres que têm uma sensibilidade que consegue identificar. E também tem outras formas de se identificar, questão de secreção, temperatura, enfim. Então, esse óvulo ele vai ser liberado e ele vai estar ali pronto, né, para ser fecundado. Quando acontece a fecundação, o que o nosso corpo faz? A gente começa a liberar o HCG, o hormônio, no sangue, para que esse hormônio, olha aqui, isso aqui, ó, esse rosinha, chama corpo lúteo. Tá vendo? Ele vai sofrendo como se fosse uma degradação. E aí ele vai descamar junto, se você não engravidar, ele descama junto com o seu endométrio ali e vem a menstruação. Mas caso você esteja grávida, fecundou, o hormônio vai falar assim: epa, corpo lúteo, não vai embora não, preciso de você aqui. Para quê? Porque você precisa começar a aumentar o nível de progesterona. Nós estamos grávidos. Então, aumenta o nível de progesterona aí para que você comece, né, a trabalhar o nosso corpinho aí para gestar. E esse corpo lúteo aqui, ó, ele vai fazer essa função até a formação da nossa placenta. Então, a placenta, ela fica pronta, basicamente, ali entre 18 e 20 semanas de gestação. E aí, durante esse período, o corpo lúteo, ele começa, né, a fazer essa manutenção ali, certo? E aí, vamos entender algumas coisinhas aqui. Então, esse hormônio, ele está presente, né, no sangue da mulher gestante, né, principalmente em quantidade grande. E a gente pode olhar tanto ele pode se verificar ele, né? Tanto na urina quanto no sangue. Então, aqui, ó, o exame, nós temos o exame qualitativo, inclusive, isso é uma dúvida muito grande, Jennifer. Vou fazer o teste, de repente, poxa, mas não veio aqui a quantidade do hormônio, só veio positivo ou negativo. Isso é um exame qualitativo. Quando nós fazemos o exame qualitativo, ele só vai dar para você se é positivo ou se é negativo. E aí nós temos o teste de farmácia. O teste de farmácia é um exame qualitativo. Você faz o xixi ali, ele vai falar para você se está positivo, se está negativo. Vai aparecer dois pauzinhos ou um só, certo? E nós temos também um exame de sangue qualitativo. Você pode colher o sangue e pedir o qualitativo, que vai aparecer positivo ou negativo. Mas o melhor, que eu particularmente gosto mais, é o quantitativo. É um exame de sangue, onde você vai mensurar a quantidade de hormônio. Por quê, Jennifer? Porque nessa quantidade eu consigo ver a evolução dessa gestação e consigo ver em que semana gestacional essa mulher está, para poder indicar os próximos passos. Por exemplo, no exame qualitativo, como eu disse para vocês, positivo ou negativo. No quantitativo, vai depender dos valores do laboratório, mas na grande maioria das vezes é isso aqui que está aparecendo, tá? Abaixo de 10 mili, que a gente chama, é negativo, tá? Isso é a grande maioria dos laboratórios aponta dessa forma aqui. A gente tem que olhar o valor de referência, mas a grande maioria é assim. Abaixo de 10 milis, negativos. Entre 10 milis e 25, indefinido. Espera ali mais uma semaninha e faz o exame de novo, tá? Essa é a dica. Acima de 25, positivo. Positivo, tá bom? Por que eu falo sobre ser o quantitativo, entender quantidade? Por quê? Primeiro, se for uma mulher que tem repetições de aborto, é importante olharmos se esse valor de beta está dobrando, se está tendo uma evolução dessa gestação. Por quê? Porque o correto é que a cada 48 horas o beta dobre. Esse é o esperado. A cada 48 horas o beta dobre em referência ao beta antigo. Então, mulheres que têm abortos recorrentes, a gente precisa olhar essa evolução. Segunda coisa, quando a gente atinge 2.000 milis, significa que a gente já pode fazer aquele primeiro ultrassom, que é o ultrassom transvaginal obstétrico simples. É ali que a gente consegue ver que tem um saquinho gestacional e um embriãozinho ali dentro, certo? Então, se a gente fizer antes desse marco aqui, muito possivelmente não vai ver nada. E aí você pode achar que você não está gestante. Por isso que eu sempre falo, já faço ultrassom, Jennifer? Não, calma. Vamos ver quantas semanas gestacional você está. E a forma da gente ver a semana gestacional
é pela quantidade de beta-HCG no sangue, tá bom? E a partir de 7 semanas, prestem muita atenção nisso. A partir de 7 semanas é quando a gente consegue escutar o BCF, tá bom? Por quê? Porque antes a gente não vai escutar. E eu já tive casos, prestem atenção, de mulheres que fizeram um transvaginal, né, um obstétrico ali simples, antes de 7 semanas, viu ali o saquinho gestacional com o embriãozinho ali, não sabia dessa informação. Infelizmente, a gente tem todos os tipos de profissionais e o profissional indicou para ela uma curetagem, porque não tinha batimento cardíaco. Olha o risco. Sorte que essa cliente lembrou, né, que eu trabalhava na área e me mandou uma mensagem. E eu falei para ela, eu falei assim, olha, calma, né? Você só tá... Ela tinha acabado de completar 6 semanas, se eu não me engano. Eu falei, se você só tá nesse tempinho de gestacional, espera mais aí 1 semana e meia, mais ou menos, faz de novo. Quando ela fez, estava lá, um embriãozinho, a coisa mais linda, super se desenvolvendo, e hoje o bebê dela tem 3 aninhos. Então, olha o poder do conhecimento, entende? Então, gravem isso. Quantitativo, ele vai ver a quantidade de hormônio. Qualitativo vai te dar um positivo ou negativo, reagente ou não reagente, tá bom? A partir de 2.000 é quando a gente começa a fazer, é quando a gente pode fazer uma ultrassom para ver se tem o saquinho gestacional com o embrião, localizá-lo. Por quê? Porque tem também a gestação ectópica, né, que é a gestação tubária ali nas trompas. Então, é importante a gente fazer a partir de 2.000 para localizar, por mais que eu não escute o BCF nesse primeiro ultrassom, mas eu vou saber onde é que está. E é importantíssimo para a mulher, porque uma gestação ectópica, uma gestação tubária, é um risco muito grande de hemorragia materna, que pode levar a óbito. Então, a gente precisa saber de fato quando fazer. Não deixar se estender muito para que a gente consiga entender onde é que está esse embriãozinho, se dá para evoluir com essa gestação ou se não dá, certo? E a partir de 7 semanas é quando eu começo a escutar o BCF. Então, não se assustem se antes de 7 semanas você fizer ultrassom e ali não estiver, né, o batimento cardíaco, tá bom? Certo para isso, meninas? Essa era a aula de hoje que eu tinha para vocês. E aguarde a próxima aula. Logo, logo já está ali. Vai assistir. Vai ali assistir todas as aulas. Fazer como se fosse maratona mesmo de série, tá bom, gente? Para que vocês possam se preparar. Um beijo e até a próxima.